Boa tarde para o povo do Brasil. Uma boa noite para quem está aqui em Portugal, fim de tarde, porque aqui já são 8 da noite, né? Apesar de ainda ter sol. Eu sou Saskia Lopes, para quem não conhece. Boa tarde, Roberta. Eu sou a idealizadora, né, da Casa 7 Astrologia, que é um canal aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, não só de astrologia, mas também discutimos sobre tarô, falamos sobre formas de lidar, como eu falei, com esse momento. Então, essa é uma live, mais uma live da astrologia na quarentena. Ela nasceu nesse momento para discutir essas questões desse momento, ajudar a gente a lidar, né, com esse momento particular, mas com o todo também, com as nossas formas, né, de cura, de autoconhecimento, de aprendizado sobre si mesmo, e nada como as crises para ajudar a gente a aprender, né, a lidar conosco mesmo. Então, nós estamos com o projeto de trazer, como já trouxemos, astrólogos, psicólogos, terapeutas, conversar agora com a guardiã do sagrado feminino. Então, conversar sobre todas essas formas de autocuidado, né? De autocura para atravessar esse momento. Começar com, na verdade, com você se apresentando, porque eu já disse que nós já somos amigas e irmãs, né? Colegas de universidade, de direito, de advocacia, de doutorado, mas nós temos muito mais em comum, né? Temos esse outro lado nosso de lidar com o sagrado, de lidar com o feminino, que é a pauta da nossa conversa hoje. Então, começa se apresentando. Bom, primeiro eu queria agradecer essa amiga tão querida por esse espaço, por estar participando desse projeto, desse sonho dela, muito especial, né? A Casa 7 está nascendo aí, brilhando, então fico muito grata de poder participar desse projeto. Então, dizer que eu sou a Aline, sou filha de Elizabeth, sou mãe de Sara, e sou professora também de coração, de mapa astral. E estou atualmente pesquisadora em direitos humanos também, como Saskia. E há pouco mais de 7 anos eu me encontrei com o Sagrado Feminino. Inclusive, está aqui na live, já apareceu a Kiratna, que é a Luísa, que foi a minha irmã mais velha, foi quem me apresentou o Sagrado Feminino. E é uma irmã de alma também, muito feliz dela estar aqui com a gente. Pois é, então, um pouco mais de 7 anos atrás, quando eu estava ainda grávida de Sara, eu encontrei esse movimento e comecei a fazer parte dele. E até hoje faço, né, com muita alegria, com muito orgulho. E nessa caminhada, o Sagrado Feminino me ajudou muito na minha caminhada de autobusca, de autoconhecimento, tem me ajudado bastante. E eu busco aprender, busco conhecer, busco aprofundar sempre mais essa temática e sou uma buscadora do Sagrado Feminino, sou uma aprendiz e ofereço também o meu serviço à deusa, né, à Mãe Terra. Então é isso, basicamente. Conta aí como é que foi esse seu encontro com esse círculo, assim, precisamente, como foi assim, o primeiro contato e como foi que você disse assim, não, esse aqui é o meu lugar. Então, eu estava em Salvador por conta do nascimento de Sara, em 2014, e a gente morava no mesmo prédio, né? Eu e Luísa. E aí, Luísa já tinha um círculo, que é o Filhas da Deusa, o círculo de mulheres filhas da deusa de Salvador, Bahia. E ela já fazia esse círculo, já promovia esse círculo semanalmente na casa dela, e ela me convidou para participar das reuniões. E eu comecei a frequentar e me apaixonei, assim, senti um chamado muito forte, me senti super conectada com aquilo que acontecia naquele espaço circular de mulheres. E aí a minha temporada em Salvador se encerrou, eu voltei para Itabuna e eu falei, Luísa, como que eu vou ficar sem o círculo?
Então, foi nesse momento que ela me disse, minha irmã, abra um círculo. E foi quando eu senti esse chamado mesmo, essa convocação, e o livrinho da Shinoda é um livrinho que é o Milionésimo Círculo, né, da Jean Shinoda. Eu li esse livro e nesse livro ela me encorajou a seguir esse caminho de abrir um círculo. Então, abri o círculo Pachamama em Tabuna, que tem pouco mais entre 5 e 6 anos, também na minha casa. Hoje esse círculo já faz parte de um espaço holístico, que é a Matriz Nossa Senhora aqui em Tabuna. E do círculo Pachamama já existe um outro círculo também, que é filho do Pachamama, que é o círculo Tenda de Diná, em Tororó, que é também de uma irmã que, como eu, participou de um círculo lá, participou do nosso círculo, que depois se mudou para Itororó e sentiu que precisava desse espaço. Então, a gente é um movimento que se multiplica, né? A gente costuma dizer que um círculo não tem começo e nem tem fim, né? A gente vai multiplicando essa energia. Então, foi assim que eu me tornei uma guardiã de círculo. E como é que o círculo, como é que ele contribui nesse processo de autoconhecimento das pessoas, das mulheres, né, que fazem parte do círculo, que ajudam a fortalecer essas mulheres, como é que você entende que há uma contribuição prática e efetiva para essas mulheres? Bom, quando você me desafiou a falar sobre círculo, né? A segunda, na verdade, o segundo desafio, o primeiro foi através de Naudiele, que é a guardiã do Círculo Tenda de Diná, de Tororó, que também já tinha feito essa proposta para falar sobre o círculo, assim, de uma forma sistematizada, né? Porque o círculo, a gente sente, a gente vive, a gente experimenta, mas falar, assim, explicar é um desafio. Então, eu procurei esboçar aqui alguma coisa para tentar falar de, acho que, pontos que eu gostaria de falar hoje para você. Ela é Eu sou virginiana, deixa eu dizer, ela é virginiana, ela tinha que sistematizar. A sua cara, amiga. Bem virginiana, ela sistematizou para poder falar. Muito bem, corações para virginiana. Amo, minha mãe, Dona Denise, virginiana, seu João, meu pai, virginiano. É isso, tô cercada por virginianos. Vambora, amiga, diga aí como é que é. Então, são 3 pontos que eu quero tocar. E antes de tocar nesses pontos, eu queria falar o que é o Círculo de Mulheres. O Círculo de Mulheres é um movimento em que as mulheres se reúnem de forma circular, em círculo mesmo, porque é um formato em que as pessoas todas estão no mesmo nível, todas as mulheres estão sentadas no mesmo nível, então estamos todas num círculo juntas, num mesmo espaço, compartilhando duas palavras que eu acho que pode definir o que a gente compartilha ali. Cura e libertação. Né? Então, é um espaço de amor que trabalha cura e libertação. Mas como isso é feito? É impossível a gente definir o que é um círculo, porque cada círculo ele é do jeito que ele tem que ser. Né? Depende das mulheres que estão nele. É por isso que eu digo que assim como o feminismo é feminismos, são vários, círculos são inúmeros. Cada círculo é de um jeito, ele tem uma ritualística diferente, trabalha com instrumentos diferentes, com metodologias de cura diferentes. Então, ele tem a cara que ele tem que ter de acordo com aquelas mulheres que estão ali, naquele espaço, naquele lugar, compartilhando naquele momento. Mas todos eles têm constitui esse espaço de comunhão, de partilha, de unidade, de acolhimento e de amorosidade. Então, as duas coisas que eu queria falar. Eu acredito num sagrado feminino, inclusive essa palavra tem sido ressignificada por algumas guardiãs que gostam mais da expressão sagrada feminilidade pela questão da linguagem, né? Então a gente utiliza muito sagrada feminilidade. E tem duas coisas que eu acredito no movimento sagrado feminino que a gente não pode perder de vista. Uma delas é a perspectiva emancipatória. O sagrado feminino, a sagrada feminilidade não pode ser um espaço de aprisionamento, de criação de outros padrões, de manutenção de essencialismos, de exclusão. Então, assim, é um espaço que tem que ser diverso, múltiplo, né, de emancipação, de libertação. É feito para que as mulheres se encontrem com elas mesmas, com seu corpo,
com a sua história, com a sua ancestralidade, com a sua ligação com a terra. Então, eu não acredito num sagrado feminino que seja diferente disso. Então, essa questão da emancipação, eu acho que é uma palavra que eu até busco lá da academia, né? Do feminismo, a emancipação. E outra palavra que eu coloco é a conciliação, né? Porque eu também não acredito num sagrado feminino que é feito para excluir o masculino, para não olhar para o masculino, porque a gente estaria fazendo um trabalho inócuo, né? Então, eu acredito num sagrado feminino que ele, do seu lugar de emancipação, do seu lugar, do seu centro, do seu lugar de poder, ele olha para o masculino, né? Então, ele não exclui, não deixa de olhar, de perceber o masculino. Então, eu coloquei aqui. É um companheiro de jornada. Tanto que, atualmente, muitos homens têm aberto o círculo de homens, né? Então, pois é, então, o Cleibson fala, é justamente a pergunta do Cleibson, um questionamento que sempre vem, a questão da essencialização. Eu percebo que, quando eu falo de círculo de mulheres, Cleibson, por exemplo, eu estou falando de mulheres no sentido mais amplo possível, e diz respeito a alguém que está nesse lugar, que sente esse lugar, esse feminino. Então, para mim, depende do gênero, sabe? Então, eu não vejo isso como uma barreira. Ah, então deixa eu lhe fazer uma pergunta aí. Não quero lhe deixar de ser justa, mas vou fazer. Pode ser. Então, as mulheres que não têm útero, como as mulheres trans, elas poderiam participar do círculo? Ó, na minha percepção, estou falando de individualmente, o que eu sinto do Sim, círculo, considerando para, os vários círculos, né? para a minha resposta, é sim. Né? Para a minha resposta, é sim. Porque essa autobusca, esse autoencontro com o feminino, é muito mais profundo do que passa pela ideia do corpo, sim, muito. A gente faz muito trabalho com o corpo, com o próprio útero. Isso é parte dos rituais. Tem muitos instrumentos de cura que fazem é feito através do útero. Mas eu percebo que esse feminino, esse refere a algo muito mais profundo do que o aspecto físico. Então, na minha percepção, nada impede de uma mulher trans estar junto no círculo. No meu, será bem-vinda no dia que chegar. Porque nunca aconteceu comigo, mas eu percebo que, inclusive, eu acho que isso é uma forma de acolher e de trabalhar esses aspectos do feminino, né, que também foram deixados de lado. Essa questão da diversidade, da sexualidade, da expressão de gênero, isso também é parte do nosso trabalho. Se a gente está se propondo, se nós estamos nos propondo a trabalhar o feminino, e aí o que eu acho que eu percebo que são duas coisas que são trabalhadas aí. A perspectiva arquetípica ou mitológica, que eu acho que presta um serviço para um trabalho psíquico, que é aquela ideia de você criar esse imaginário, essa conexão com o que foi referenciado como sagrado. Então, a gente busca, aí eu acho que o feminismo tem tudo a ver, a gente busca um encontro com essas mitologias, esses arquétipos de divindades femininas, né? Das deusas, para poder a gente olhar para o sagrado através de um outro olhar, que não é aquele olhar cristão, né? Aquele olhar paterno, aquele olhar heteronormativo. Então, sair desses padrões da religião hegemônica, da religião dominante, para a gente olhar para o sagrado que há em todo mundo, inclusive nas mulheres, que foram deixadas de lado na questão da formação das religiões hegemônicas, principalmente a cristã. Então, tanto a questão psíquica é trabalhada, como a questão mística, de conexão de energia, sabe? E nesse ponto eu percebo que o ritual, aquilo que é feito no círculo, é que proporciona essa conexão energética, vibracional, né? Que a gente trabalha muito. Então eu percebo que são duas coisas muito presentes. O trabalho psíquico e o trabalho espiritual ou o trabalho místico, como queiram se referir, né? Que tem a ver com a questão energética, de conexão mesmo. Então, eu vejo que, fora disso, eu acho que pode ser que caiamos na armadilha do essencialismo. Então, eu procuro não cometer esse equívoco na minha percepção, humilde percepção. Essa é uma discussão bem delicada e politicamente bem arriscada da gente travar,
sempre, porque os essencialismos, sim, foram apropriados muito bem pelo patriarcado e pelo capitalismo para colocar a mulher nesse lugar de subalternidade, né? Para colocar as atividades, as ações, a naturalização de determinados aspectos como sendo da mulher e colocado por isso, em função, né, da ideologia machista, do patriarcado e do capitalismo, colocado como num lugar de subalternidade, logo inferior ao trabalho do homem, por não ser um trabalho produtivo de lucro, mas que é, sem dúvida, um lugar de produção de muita riqueza que não é remunerada. E nessa pandemia isso tem ficado bem claro, né? Como é essencial esse trabalho das chamadas atividades ligadas à energia do feminino, ligadas às pessoas que se identificam com esse lugar, né, do ser mulher. Mas que eu também concordo contigo nesse sentido. Vão ter aspectos, né, do que é considerado próprio, né, ou da energia do feminino, que, primeiro, que nós todos temos essas duas energias em nós, né? Precisamos aprender a equilibrar e compatibilizar, né? E assim seríamos melhores humanos, né? Mas que é preciso perceber que essa depreciação, né, que o essencialismo coloca, existe porque em algum momento aí o patriarcado e o capitalismo colocou isso num lugar de inferioridade, né? Colocou isso num lugar de menor valor. Mas essa ligação da mulher de uma forma diferenciada da do homem, e é a velha história, as diferenças sempre vão existir, o que não pode existir é a desigualdade, né? Então, essa diferenciação do lidar com o espiritual, do lidar com o cuidado, não, ambos, tanto um quanto os outros, né, têm essa capacidade, mas vão lidar de forma diferente, não é isso? É, que acho Eu que percebo que a sua fala, sim, a sua fala é muito complementar, porque eu acho que você toca num ponto que é onde eu vejo que o círculo ele procura ressignificar que é a questão do cuidado, né? Porque nesse caminho, que é um caminho político necessário da gente combater as opressões, as formas de dominação, de subalternização, como você coloca, talvez a gente tenha se deixado para trás, nós mulheres, né? Então, essa questão do cuidado é uma questão muito importante, porque, veja, por um outro ponto, é tão importante quanto a gente buscar esse lugar de emancipação, de liberdade, né, de ocupar os espaços, de sair desse lugar de opressão e subalternização, é a gente se ver e se cuidar. Porque a gente cai na armadilha de entrar para uma outra forma de dominação, que é a dominação de não poder olhar para nós mesmas. Entende? Então, nesse ponto, eu acho que como eu falei com a Nau, eu penso que o movimento da Sagrada Feminilidade pode ser muito complementar e fazer uma casadinha muito importante com o feminismo, que eu considero, inclusive, como uma prática feminista, o Círculo de Mulheres, que que é o cuidado, o autocuidado. Né? A gente olhar, porque se a gente está questionando que o cuidado, né, que as práticas de cuidado são trabalhos importantíssimos para a sociedade, a gente tem que olhar para isso a partir de nós mesmas, né? Porque se a gente não olhar não se cuida e não se vê, né, nós mulheres, né, nessa valorização do cuidado, como a gente pode demonstrar isso para o mundo, ou falar, olha, o que a gente faz, o que a gente promove, essas práticas são tão essenciais quanto qualquer outro trabalho. É trabalho também, né? Então, eu acho que nesse ponto, nada é absoluto, né, irmã? A gente sabe que o sagrado feminino não vai resolver sozinho, tanto quanto o feminismo sozinho não vai. A gente precisa de tudo isso junto para poder a gente promover uma mudança, a gente seguir essa utopia, né, que a gente quer. muito lindo isso que você está falando. Eu acho que é muito preciso. É muito importante essa observação que você faz. A necessidade de nós complementarmos as visões.
não é? Nós não podemos ter uma visão unicamente sociológica, unicamente jurídica, unicamente política, nem unicamente psicológica, nem unicamente espiritual, mas que é preciso agregar o que cada parte, né, traz em sua contribuição. E acho que particularmente a psicanálise, a psicologia, por exemplo, a própria teoria, né, da performatividade da Judith Butler, que coloca em xeque, porque traz essa fluidez do gênero, da discussão de gênero, faz abrir justamente esse leque da ideia de entre polos que são essencializados e são, por isso, antagonizados, né, do masculino, do feminino, que as mulheres são assim, os homens são assados. Existe uma gradação de possibilidades entre um polo e outro, de manifestações dessa feminilidade, dessa masculinidade em corpos que podem ser masculinos ou femininos, né? Descolonizar a mente, essa visão até também, né, às vezes feminista, de que se fecha, né, no masculino e no feminino, alguns feminismos, né, como a gente está dizendo, né? Acho que abrir isso para essas várias perspectivas holísticas, espirituais e também psicológicas só contribuem para que a gente consiga vencer, né? E se colocar, se empoderar, porque eu concordo plenamente com você, amiga, nossa prática jurídica junto às mulheres que estão muitas vezes presas num ciclo de violência, ela se dá através desse processo de resgate de autoestima. Diga você aí a sua experiência. Completamente. Bom, falando um pouco dessa primeira fala maravilhosa, como sempre, eu acho que é bem isso que você fala, né? Porque se a gente fica só com o olho no essencialismo, talvez seja uma prova de que a gente está presa ainda a essas polaridades, a essas estruturas que nos fazem questionar por que não, né, experimentar algo diferente. Então, eu percebo nesse sentido. Eu acho que nesse campo do círculo de mulheres, a experiência ela é muito importante. Vivenciar o círculo é muito poderoso para muitas, tem sido para muitas mulheres. E talvez seja tão difícil a gente falar sobre isso assim, explicando, mas que esse olhar sobre o essencialismo talvez seja uma forma de olhar para o movimento através dessa distinção entre masculino e feminino que tanto aprisiona a nossa racionalidade ainda sobre isso, né? De repente a gente que seja uma discussão importante, sim, porque tudo que a gente faz tem uma perspectiva política e a gente precisa marcar esse lugar. Eu, por exemplo, jamais vou permitir que uma mulher trans seja excluída de um trabalho do feminino, se ela busca esse trabalho, entende? Mas também pensar que, às vezes, esses nossos questionamentos são frutos de uma racionalidade construída a partir dessa polaridade que é tão difícil para a gente superar. Em relação à sua segunda colocação, que foi essa coisa da autoestima, essa parte eu acho fundamental, porque esse encontro, né, com uma psique feminina, talvez perdida um pouco, né, ao longo da jornada, promove muito esse autoencontro, né, esse autoconhecimento, essa autobusca e essa estima, esse se olhar, né? E eu vou citar um exemplo de um dos instrumentos que a gente costuma utilizar, que é a aceitação da natureza cíclica, são os ciclos menstruais, né? Por exemplo, que é algo que está conosco e que a gente passa muito tempo sem poder olhar para isso, porque a gente tem toda uma lógica capitalista, uma construção social que nos impede de parar durante alguns dias do mês para cuidar de nossos corpos, que muitas vezes precisam, o meu mesmo precisa de cuidados especiais, que eu tenho um TPM e tal, essa coisa toda, eu fico bastante mole. Então, eu não posso, durante muito tempo eu não pude olhar para isso, porque não havia o tempo, eu precisava, na verdade, era superar isso, ou excluir isso da minha vida de algum jeito, para isso não me atrapalhar, entende? Então, assim, tem muita coisa importante aí, né, para se olhar quando a gente fala disso, de olhar para esse ciclo, porque tem o corpo,
porque tem a aceitação do corpo, porque tem o autocuidado, o autorrespeito. Tem muita coisa aí, né? Então, assim, no círculo em geral, a gente olha para aquilo que muitas vezes a gente nega, ou a gente exclui, ou a própria sociedade se incumbe de fazer isso, né? Através dos mecanismos de desvalorização de tudo aquilo que é ligado ao feminino. Então, nós podemos olhar, e quando a gente olha, a gente descansa, sabe? Eu costumo dizer que o círculo é um lugar de descanso, porque quando a gente olha uma para outra, a gente se reconhece, a gente se identifica, né, nas dores, né? A dororidade, a gente se identifica nessas dores, a gente respira e descansa. Ai, não estou sozinha, sabe? Então, eu penso que isso tudo constrói muito um lugar de poder, né? Um lugar de potência, um lugar de... E isso reflete na nossa estima, né? No se olhar, no se ver, no se valorizar, no se acolher, no se aceitar. Então, acho muito importante esse aspecto do círculo. Tem essa função, sim. Na verdade, o círculo não é um círculo terapêutico, mas acaba tendo essa função por conta desses trabalhos com esses arquétipos que são trazidos. Um deles é a menstruação, né? São as deusas, a menstruação e as luas e as deusas associadas a essas fases da lua. E aí me conta como é que está sendo nessa história do isolamento. Vocês estão tendo contato, estão fazendo encontros virtuais? Como é que ou não está tendo com o círculo? Vocês não estão se conectando? Como é que está sendo? Pois é, então, essa época está sendo uma época de muita descoberta, né? Acho que para todo mundo. A gente está vivendo Uhum. esse momento de desafio, mas também de muita coisa nova, de muita novidade. E o Círculo Pachamama, ele continua se reunindo semanalmente, no mesmo horário, só que virtualmente, né? Através de um instrumento que é o Zoom. E a gente começou, na verdade, quando eu comecei a fazer o doutorado, Thalita, que também está aqui na live, que é guardiã também, assumiu a condução do Círculo Pachamama, ela também está aqui. E Thalita, ela decidiu por manter as reuniões e resolveu abrir, porque, na verdade, o nosso trabalho, como eu te falei, cada círculo trabalha de uma forma, o nosso trabalho segue o trabalho do Filhas da Deusa, que é um trabalho de círculo fechado. Não é fechado porque não pode entrar, é fechado porque você precisa participar dele com uma frequência, com uma continuidade, porque a gente faz aprofundamento de temas. Então, a gente trabalha, cada período a gente trabalha um tema e é preciso que a gente dê continuidade ao estudo, às vivências, às práticas, para que a gente possa trabalhar com mais profundidade. Então, é por isso que é semanal, como Filhas da Deusa. Mas tem ciclos, normalmente são mensais ou quinzenais. Então, Thalita resolveu abrir as reuniões do círculo, né? Que eram inicialmente fechadas, que a gente fazia esse trabalho mais profundo, resolveu abrir. E aí a gente está hoje com reuniões enormes de muitas mulheres que têm procurado espaço. Então, assim, o círculo está ampliado mesmo, se expandiu, por incrível que pareça, nesse momento. Ele se expandiu, ele se multiplicou. Então, tem muitas mulheres participando do espaço. Eu estou muito feliz, porque eu especialmente não estou conseguindo ir a todas as reuniões, mas sempre que posso vou, porque a gente está em aula ainda, né, amigas? Estamos tendo aula, então às vezes eu não consigo conciliar, mas eu estou muito feliz, porque está todo mundo conseguindo. E Luísa também, Ratna, lá em Salvador, também está mantendo as reuniões dos círculos. E eu percebo que como o isolamento tem diminuído o trabalho convencional das mulheres, algumas mulheres que possuem uma estrutura mais privilegiada, né? Porque tem muitas mulheres que estão acumulando muitas funções nesse momento, mas aquelas que conseguem estão podendo se dedicar um pouco mais a esses grupos. Então, eu percebo, assim, particularmente, que eu não consigo participar de tudo, porque também estou dividindo o tempo com Sara, com a escola dela, com o doutorado e com as atividades, mas eu percebo que tem feito muitas lives, né? Que tem feito encontros virtuais, compartilhado material. Então, acho que o movimento ele tem mantido essa conexão tão necessária nesse momento, né?
porque uma das coisas um dos arquétipos mais fortes que é trabalhado dentro do círculo de mulheres, que inclusive dá nome ao círculo de Tabuna, que é uma das faces da Mãe Terra, é a Pachamama, né, a deusa Pachamama, é esse arquétipo da Mãe Terra, né? Então, essa conexão com a Terra é muito trabalhada no círculo, né? A gente fala de um território corpo, a gente precisa falar de um território terra. Então, a gente fala muito sobre essa conexão com a terra, com a natureza mesmo. Então, nesse momento, eu acho que isso tem fortalecido o movimento em si, porque é algo que a gente já vem falando, né? Dessa necessidade de se reconectar com a terra, com a mãe terra, com a natureza. Então, estamos aí, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo sua parte. E respeitando seus próprios É. limites também, né? Sim, sim, sim. Então, eu convido mais uma vez para todo mundo se inscrever nas redes sociais, no canal do YouTube e no site lá da Casa 7 para poder não perder essas oportunidades de papos, pessoas maravilhosas como a Aline, para ter uma conversa linda dessa, esclarecer sobre o ciclo sagrado, porque fica muitas vezes assim no lugar do mistério, né, do segredo, assim, as pessoas não entendem direito, não conseguem perceber, parece mesmo algo muito fechado, e de repente você está colocando aí que agora, por exemplo, está aberto. Então, se alguém se interessou, tem como entrar em contato com você? Sim, sim, agora está aberto, as reuniões do Pachamama estão abertas, são feitas por Thalita. Podem me procurar no meu Instagram, que eu dou o contato, a gente multiplica aí essa corrente, esse círculo, a gente abre ainda mais o espaço, e eu acho que é uma boa oportunidade para conhecer. E você falou de mistério, de mística, tem também, né? Eu acho que faz parte do feminino, aquilo que é mágico, a magia, a mística, o mistério, isso faz parte do feminino, né? Desse lugar que eu preciso entrar É, para conhecer. Então, também, nós somos isso também, né? É muito, muito interessante a gente poder viver isso de uma forma tão amorosa mesmo, que eu acho que o amor é a tônica do círculo, né? Sempre deve ser. que maravilha. Eu queria aproveitar esse momento, já que estamos finalizando, e eu Sim, queria fazer uma referência mesmo, um agradecimento para a ancestralidade feminista em todas as suas formas, né? Todas as mulheres dentro do movimento do sagrado, da política, das artes, da ciência, das lutas, em todos os lugares desse planeta, as almas, os espíritos, as guardiãs, tudo, em todas as dimensões, as mulheres que vêm sustentando, né, essa energia, esse amor, que conseguem transmutar todos os desafios, as opressões, as dores, tudo, e transformar isso em amor. Eu acho que essa é a grande beleza do feminino. A gente sangra, mas a gente ama, que eu acho que é o mais maravilhoso de tudo. Então, eu queria agradecer por estar aqui com você nesse dia de hoje, né? Estarmos aqui nesse momento, mas agradecendo e reverenciando todas as mulheres que vieram antes, todas as nossas e todas as outras. Eu me emociono muito quando eu falo delas, porque é para mim uma honra mesmo poder falar em nome disso, que eu nem sei o que é muito maior do que eu, do que você, do que todas nós juntas, né? Então eu uhum. só tenho Toda que a dizer mesmo. ancestralidade toda, né? É, Sim, muita gratidão por trazer essa reverência, né, a essa ancestralidade feminina, né, que nos antecede e que nos inspira, né, e nos dá força, né, para as lutas diárias, né, e para o amor também. Gratidão, amiga, muita gratidão, gratidão a todas as pessoas que participaram. Beijinhos, até a próxima.